Olá pessoal, dando um prosseguimento às nossas aulas, hoje a gente vai ver uma nova classe de métodos numéricos para a solução de sistemas lineares, que são os métodos interativos. Então, a primeira pergunta é quando eu uso um e quando eu uso o outro, né? Isso é simples. Geralmente o que a gente faz é o seguinte, se você tiver limitação computacional para usar um método direto, ou seja, se você não tem memória suficiente para armazenar um sistema linear no computador para usar um método direto, nesse caso você deve usar métodos interativos. É os que a gente vai estudar na aula de hoje, certo? Então qual que é a ideia? Então, a ideia é o seguinte, dado um sistema linear x igual a b, de ordem n, ou seja, n linhas e n incógnitas, com o determinante da matriz A diferente de zero, ou seja, esse sistema linear possui uma única solução, qual é o objetivo? Vamos querer definir um processo interativo, ou seja, um processo recursivo, de modo que a sequência de vetores x0, x1, x2 até para frente, produzida por esse processo, vai convergir para a solução do sistema inicial x, independentemente da escolha do chute inicial x0 em Rn. Repare que apareceu uma notação nova, né? Vou denotar em cima o subscrito 0, 1, 2 entre parênteses como sendo as interações. Então eu começo no chute inicial, o processo produz para mim o x1, o x2, assim por diante, até eu esperar que esse processo converja para um vetor que é a solução do sistema linear original, certo? Então a definição, né? Uma sequência de vetores x0, x1, x2 converge para um vetor x se esse limite aqui é satisfeito, ou seja, o limite xk menos x em uma norma de vetor é igual a zero, certo? E a gente vai usar essa notação xk flechinha x para denotar que a sequência xk converge para o vetor x, ok? Beleza, então qual que vai ser a ideia principal desses métodos? A ideia é o seguinte, é criar um processo recursivo através de um sistema equivalente ao ax igual a b. Lembrando que o sistema equivalente é um sistema que tem a mesma solução do sistema original. Mas que sistema equivalente é esse? Então a ideia de todos os métodos é transformar o sistema ax igual a b num sistema da forma x igual a cx mais g, onde c é uma matriz de ordem n por n e g é um vetor conhecido. Então, por exemplo, um x que satisfaz essa equação é um x que é solução do sistema original, certo? Aparentemente, né, parece que eu estou querendo transformar um problema simples num problema mais complicado. A gente vai ver que não é bem assim, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de um sistema equivalente partindo do ax igual a b para produzir esse sistema que está aqui, x igual a cx mais g. Então a ideia é o seguinte, então, dado um chute inicial, um vetor x0 aleatório, eu quero produzir uma sequência x0, x1, paranã, através do seguinte processo interativo. O xk mais 1, próximo iterado, é igual a cxk mais g, para caindo de 0, 1, 2 e assim por diante. Então, por exemplo, dado o x inicial, o que eu vou ter? Vou obter no primeiro passo, quando o k for 0, vou pegar o x inicial, x0, multiplicar por x, somar com g e vou produzir o x1. Porque é um próximo iterado. Vou pegar c, multiplicar pelo x1 que eu acabei de obter, somar com g para produzir o vetor x2 e assim por diante. E eu gostaria muito que esse processo convergisse para a solução do sistema original, ok? Então a primeira pergunta é a seguinte, dado um sistema x igual a b, é possível obter um sistema equivalente? Vamos voltar aqui, deixa eu ir para o quadro, vamos tentar produzir esse sistema equivalente. Então aqui, eu tenho aqui o sistema ax igual a b, e gostaria de produzir um sistema equivalente da forma cx vezes c x mais g. Lembrando que aqui quem é conhecido a matriz A e o vetor B, e desse lado quem é conhecido a matriz C e o vetor G. Então, por exemplo, qual seria uma escolha então para isso? Uma possível escolha seria essa, escolher C igual identidade menos a matriz A, e para o G
Se eu pegar simplesmente o vetor B do problema original. Então vamos substituir então aqui então. Vai ficar assim. Vou substituir nessa equação aqui então. A ideia é produzir essa que vocês estão vendo aqui. Então substituindo ali vai ficar então x igual C, que é I menos a identidade menos a matriz A, vezes x, e o G é simplesmente o vetor B. Isso aqui vai ser igual ao que então? Vai ser I, distributividade aqui dessa multiplicação, né? Ix menos AX mais B. A gente sabe que a identidade em qualquer vetor dá o próprio vetor, menos AX mais B. Vou passar esse cara aqui para cá subtraindo, e desse lado vai ficar quem? Vai ficar o vetor nulo. Então tem o vetor nulo igual a menos AX mais B. Então, portanto, isso aqui vai ser igual, mandando esse AX para lá para o outro lado, vai ficar AX igual a B. Então a gente consegue, a partir desse sistema aqui, chegar no sistema original. Então, por exemplo, um x satisfaz essa equação, também satisfaz essa aqui se eu transformei esse sistema original num sistema equivalente que vocês estão vendo aqui, ok? Beleza, então vamos voltar aqui então. Aqui, eu já coloquei aqui esse exemplo, né? Só se tomar, como a gente acabou de ver, né? C igual a identidade menos A e o G é o próprio B. Agora, vamos supor que a sequência que a gente produziu através daquele processo recursivo que eu acabei de mostrar converge para um x barra. Então a afirmação é a seguinte: x barra é a solução de ax igual a b? Isso é verdade por quê? Vamos lá, né? Vamos voltar aqui, deixa eu ir para o quadro de novo. Então aqui, aqui então, voltando para o quadro, deixa eu pegar aqui, mudar o quadro. Para minha rotação, eu quero só transladar. Vamos pensar aqui nesse caso aqui agora. Então vamos pegar então o processo recursivo que eu defini lá, né? O meu processo recursivo por definição é esse aqui, ó. X em K mais 1, próximo iterado é quem? A matriz C, X no passo K, mais G, certo? Vamos assumir então que, por hipótese, eu tenho que XK converge para um x barra, certo? E a pergunta é, esse cara que está convergindo é a solução do sistema AX igual a B? Certo? Vamos ver então. Vamos ver se isso aqui é verdade. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que vocês estão vendo aqui, essa, e vou passar o limite dos dois lados. Se a gente passa o limite dos dois lados, ó, esse cara aqui, o xk mais 1, vai para x barra. Esse aqui vai, repara, aqui a gente tem C vezes XK. C, uma matriz, a multiplicação de uma matriz por vetor pode ser encarada como uma função contínua. Então esse limite ele vai entrar para dentro aqui, né? Então o limite de CXK é a mesma coisa que C vezes o limite XK. E por definição o limite XK é x barra. Então vai ficar C de x barra mais o limite de um vetor constante é o próprio vetor. Repare então, eu consegui encontrar um vetor que satisfaz essa equação, né? Um vetor que satisfaz a equação x igual a cx mais g, no caso é x barra. Ora, se ele satisfaz essa equação, por questão de equivalência, como esse aqui foi obtido a partir desse aqui de cima, então x barra vai ser solução desse sistema aqui, pela questão da equivalência entre os sistemas lineares, né? Então é verdade, se você tem uma sequência, esse processo interativo converge para um x barra, esse x barra também é solução do sistema original. Ok? Beleza. A pergunta seguinte é o seguinte, quando xk, então a gente respondeu duas perguntas, né? É possível obter o sistema equivalente x igual a cx mais g? A resposta é sim, mostrei nesse item, nesse primeiro item. Depois, se a convergência for satisfeita, esse vetor que está convergindo na minha sequência é a solução do sistema original. Agora, a próxima pergunta é quando existe essa convergência, né? Quando xk converge para x?
E outra pergunta também que vem a gente é quando a gente vai terminar um processo interativo. É claro, né, se eu vou programar isso, eu não posso trabalhar com fazer uma análise assintótica, ou seja, quando analisar quando o limite vai para o infinito, né? Então eu tenho que saber quando eu vou parar esse processo recursivo, né? Ou seja, para um K, uma ideia imediata, a gente pensa o seguinte, olha, pega esse processo recursivo, rodo 1000 interações ou 10.000 e paro, certo? É uma forma grosseira de a gente aproximar a solução, mas é um critério simples também de parada. Então vamos lá. A primeira definição para a gente ver a questão da convergência é a definição de raio espectral. Então, raio espectral de uma matriz quadrada n por NA, que eu chamei de A, é definido da seguinte forma: vai ser o maior alto valor em módulo dessa matriz A, certo? Onde lambda são os autovalores da matriz A, certo? Então, o maior alto valor em módulo é o raio espectral da matriz A. Repare que esse número é positivo porque eu estou pegando um módulo, óbvio. Então, teorema, critério já de convergência. Então, seja a sequência x0, x1, x2 produzidas por esse processo interativo aqui, ó, que eu acabei de falar antes, né? Por esse processo interativo aqui, processo estrela, né? Que é xk mais 1 é cxk mais g. Então, vamos ver quando converge. Esse teorema diz o seguinte para a gente. Aquele processo interativo, ele converge se a norma da matriz C for menor do que 1, onde a norma M é uma norma de matriz consistente. Então, a sequência converge. Então, se essa matriz do meu processo interativo, se você pegar uma norma de matriz que ficou consistente, lembrando a definição de consistente na aula passada, né? Voltando aqui, né? Uma norma é consistente. Deixa eu escrever aqui. Então, como é que é a definição mesmo? Vamos lá, lembrar. Os slides da aula passada é o seguinte, né? Uma norma de matriz é consistente se satisfaz essa desigualdade aqui, né? Você pega então uma norma AX, uma norma de vetor, né? Porque A é matriz e X é vetor, for menor ou igual que a norma da matriz A vezes uma norma de vetor, né? Se essa desigualdade, essa multiplicação quebra, né? Se essa norma quebra nessa desigualdade. Então, se isso aqui for satisfeito, a norma da matriz M é dita consistente com a norma de vetor V, ok? Então, vamos voltar lá então. Então, se eu pegar uma norma consistente e calcular a norma da matriz C, se for menor do que 1, então a gente pode afirmar que essa sequência converge. Repare que esse teste aqui é uma condição necessária, mas não suficiente. Se essa condição for satisfeita, a gente pode afirmar que converge. Se isso aqui não for satisfeito, o teste é inconclusivo, né? A gente não pode afirmar nada. Ao contrário desse segundo teste, a gente fala que a sequência xk converge para x se somente se o raio espectral da matriz C é menor do que 1. Então, se converge, se o método é convergente, essa desigualdade aqui é verdadeira, o raio espectral é menor do que 1, e se o raio espectral for menor do que 1, a gente pode afirmar que a sequência também converge. Eu vou provar só o item 1 e vou deixar vocês consultarem a prova do item 2 no livro texto do Burden, que está no site do curso. Tá? A referência dele está no site do curso. Então vamos lá, vamos provar isso. Né? Preciso usar de mais espaço aqui. Então, vou deixar aqui guardado. E vamos voltar aqui para minha canetinha. Então, vamos lá, então. Eu quero provar o seguinte, né? Que a norma de x no passo k menos x, numa norma de vetor, vou chamar de v, isso aqui converge para zero. Né? Isso aqui é a mesma coisa, por definição, de falar que xk converge para o vetor x, certo? A gente tem que provar isso, isso que a gente quer provar. Isso a gente quer provar. Então vamos lá então. O que mais eu sei? Eu sei também que os sistemas são equivalentes, né? Um x satisfaz esse sistema aqui, satisfaz isso aqui também, né? O sistema equivalente.
E sabemos também que o processo interativo é dado da seguinte forma: xk mais 1 é igual a C de xk mais g. Certo? Então vamos começar a partir desse sistema. Vou pegar e fazer o seguinte: vou pegar então xk mais 1 menos x. Isso aqui é igual ao quê? Por definição, xk mais 1 é igual a isso aqui, né? C de xk mais g. Então vou colocar aqui, ó. C de xk mais g. Menos quem? Menos x. Ó, só que o x é solução desse sistema, mas também é solução desse sistema aqui equivalente. Então eu vou trocar x pelo lado direito aqui. Então vai ficar então menos cx menos g. Ok? Corta então esse g com esse g, certo? E pela linearidade, como a C é uma matriz, então ela é linear, né? Então eu posso fazer isso aqui, né? Posso juntar assim da seguinte forma, né? C de x no passo k menos x, certo? Seguindo aqui, continuando aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou passar a norma dos dois lados, né? Passando a norma de vetor dos dois lados, vou chamar de V, vai ficar a norma aqui também de vetor. E agora eu vou usar a hipótese, né? O fato da norma, existe uma norma consistente de matriz, né? Se existe essa norma, então isso aqui vai ser de verdade, né? Isso aqui vai ser menor ou igual que norma de C, a norma de matriz M, vezes a norma do vetor aqui, xk menos x, norma de V. Certo? Vou apagar aqui, beleza? Aqui é V, né? Aqui é V. Olha só, então vamos recapitular aqui então. A gente tem isso aqui, ó. Xk menos 1 menos x na norma V é menor ou igual que a norma da matriz C vezes a norma de xk menos x em V. Reparo que aqui tem uma relação de índice k mais 1 com k. Eu posso usar a mesma ideia para esse cara aqui, ó. Se eu usar a mesma ideia para esse cara aqui, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar esse C que já existia, e aqui, ó, para esse cara que eu tá aqui do lado, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar C, de novo, norma de M, vezes norma de xk menos 1 menos x da norma V. Então aqui fica, na verdade, norma de C ao quadrado, né? E eu posso fazer isso aqui várias vezes, né? Isso para onde? Isso para até eu bater o chute inicial, né? Que é dado. Então isso aqui vai ficar assim, né? Usando isso aqui recursivamente, vai ficar que isso aqui é menor igual que C, x na norma M, elevado a k, vezes x no passo zero, chute inicial, menos x na norma V. Certo? Agora eu queria passar muito o limite dos dois lados dessa desigualdade. Repare que a gente passa o limite quando o k vai para infinito nesse cara aqui. Esse cara aqui é uma constante, né? Esse aqui é uma constante. Quem vai mandar no limite é esse cara aqui, né? Porque ele tem função de k. Ora, se você tem um número elevado a k, esse cara só vai para zero quando o quê? Quando esse número aqui for menor do que 1. E por hipótese é verdade. Então, moral da história, todo esse lado aqui, quando eu passar o limite, vai para zero. Pelo teorema do sanduíche, né, a gente sabe também que esse lado aqui, ó, por definição de norma, é um número positivo. Então, pelo teorema do sanduíche, moral da história, a gente chega então aqui, portanto, que xk converge para x, como eu queria provar, ok? Então, beleza, essa é a demonstração e vou deixar vocês pesquisarem a segunda demonstração, quem tiver alguma curiosidade. Seguindo, agora voltando à pergunta, né? Então a gente falou então sobre quando um sistema, um processo iterativo vai ser convergente, né? Temos dois casos, né? Olhar a norma de matriz para a matriz C e olhar o raio espectral da matriz C, certo?
E agora vamos analisar o critério de parada, ou seja, quando a gente deve parar a sequência, porque eu não posso usar o limite, né? Porque eu não tenho um número infinito de passos para detectar se o cara, se a sequência vai convergir ou não. Então, o primeiro teste é usar o erro absoluto, né? Então, no caso, dado uma tolerância dada pelo usuário, né? Dado esse parâmetro aqui dado pelo usuário, se a norma de vetor que você escolher for menor que essa tolerância, então você pode parar o processo e falar que a resposta aproximada para o seu problema é o último iterado, certo? O próximo caso é quem? Próximo critério é o relativo, né? Quando isso for verdade aqui, ó. Só que aqui eu estou dividindo pelo último iterado para, como eu falei, né, na aula de erro flutuante, para você tirar a ordem de grandeza do problema, né? Então, por isso, quando você não quer levar a ordem de grandeza em consideração do problema, você usa o erro relativo. E, finalmente, um critério novo para a gente é o teste do resíduo, né? Se isso aqui for menor, se B menos AX no passo K for menor do que o epsilon, está dizendo o seguinte, olha, isso aqui está convergindo, se a gente pensar no limite, isso aqui está convergindo para zero. Se isso converge para zero, é a mesma coisa falar que AX igual a B, né? Ou seja, que X é a solução aproximada do sistema linear X igual a B. E, finalmente, o mais simples de todos é o número máximo de iterações, né? Como eu falei. Se você colocar um Kmax igual a 1000, você roda 1000 vezes o processo. Pode estar longe da solução exata, mas eu estou como satisfeito com o método e paro naquele momento, certo? Então esses critérios valem para qualquer método interativo, para qualquer método interativo para a solução de sistemas lineares. O que falta para a gente fazer? Então, vou terminar essa aula por aqui. O que falta fazer para a próxima aula? Falta a gente definir os métodos. Como a gente define um método? Definindo quem é a matriz C e quem é o vetor G desse processo interativo. Cada maneira de definir esses caras vão dar origem a um método diferente, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver o primeiro método, vai ser o método de Jacob. Então, dê seu joinha, assine o canal e vamos continuar vendo nossas aulas online. Então, até a próxima, galera!